Boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o professor Eliseu. Estou fazendo essa videoaula aqui, atendendo a pedidos de alguns alunos, alguns colegas que eu tenho, que são meus alunos aqui da FATEC e também de outras faculdades, principalmente os alunos que estão começando, né? Estão começando agora com programação C++ e na disciplina Algoritmos e Lógica de Programação. O objetivo dessa videoaula, o que a gente pretende ensinar hoje, é basicamente o uso de variáveis e constantes dentro de um programa. E também falar um pouco sobre as variáveis locais, as variáveis globais e o que seria o escopo de uma variável. Vamos lá então? Bom, primeiramente vamos considerar o seguinte: o computador ele não pode realizar nenhum tipo de cálculo sem que previamente ele armazene os famosos dados de entrada. São aqueles dados, aqueles valores que a gente precisa para fazer as contas, né, para fazer fórmulas. E outras coisas também que a gente precisa, por exemplo, para gerar relatórios, nós precisamos de armazenar textos, né, nome de pessoas, enfim. O computador, ele simplesmente vai processar os dados que a gente armazenar na memória dele. E o computador, ele possui várias formas de armazenamento, certo? Então, nós temos, por exemplo, a variável. Para que serve uma variável? Uma variável, ela serve para você armazenar um valor que você vai utilizar durante um programa, ou para fazer cálculo, ou para calcular, ou para imprimir. Na verdade, é um espaço de memória que sofrerá alteração durante a execução de um programa. Então, você cria uma variável e ela vai ter um determinado valor no início do programa e ao final do programa, ela, obviamente, vai ter o seu valor alterado. Por isso que ela possui o nome variável. Por outro lado, temos também a constante. O que seria uma constante? Também é um espaço de memória que não sofrerá alteração durante a execução de um programa. Ou seja, se você criar uma constante, ela vai permanecer com o mesmo valor do início ao fim do programa. Tanto as variáveis, né, como as constantes são criadas para armazenar valores na memória RAM, certo? Do computador, e ocupam um espaço, dependendo do seu tipo. Por exemplo, tem o tipo int, que é para números inteiros, o tipo bool, que é para valores lógicos, double, que é para números reais de 64 bits de tamanho, o float, que é para números reais de 32 bits de tamanho, a string, que serve para armazenar texto, o char, que você pode armazenar as teclas de função e também os caracteres da tabela ASCII, e outros tipos aqui que não convém a gente tratar neste momento. Bom, existem basicamente dois tipos de variáveis. Nós temos as variáveis locais, que são aquelas que nós criamos dentro de funções ou voids. Aqui no caso eu estou falando de C++. E temos as variáveis globais, que são aquelas criadas fora de funções ou voids. Estas aqui, elas ocupam mais memória, justamente porque elas permanecem mais tempo ocupando a memória. As variáveis globais possuem o que nós chamamos de escopo ou área de atuação, área de alcance, de abrangência local, certo? Então, escopo é justamente a área de alcance de uma variável, que pode ser global ou pode ser local. Por exemplo, nós vamos fazer aqui um programinha para calcular a média ponderada utilizando pesos entre duas notas, dois valores. Então, nós vamos criar uma constante chamada peso 1 e vamos armazenar esse valor 0,35. Vamos criar uma outra constante chamada peso 2 e vamos armazenar esse valor 0,65. Depois vamos criar uma variável para armazenar uma nota 1 que alguém vai digitar. Obviamente o programa vai ter que ler esse valor. E a nota 2 que a pessoa também vai digitar. Depois vamos criar uma variável aqui chamada média P, que vai ser responsável por armazenar aqui o nosso cálculo. Então, nós vamos multiplicar a nota 1 vezes o peso 1 e vamos somar com a nota 2 vezes o peso 2. Então, nós teremos aqui o valor da média ponderada. E, ao final, nós vamos perguntar se o que está aqui dentro da média
P, que é a média ponderada, é maior do que 6. Caso seja, nós vamos escrever aluno aprovado, se não, vamos escrever aluno reprovado. Bora lá, então. Bom, primeiramente eu quero falar sobre a estrutura do programa em C. Nós temos aqui as diretivas do pré-processador, certo? E aqui nós temos a função int_main, que é a função responsável por executar esse programa. Nós vamos criar aqui fora da função, olha aqui acima, vamos criar aqui, ó, double, o comandinho const, para criar uma constante chamada pes1. E já vamos atribuir um valor para essa constante. Então, durante todo o programa, pes1 sempre será 0.35. Vamos criar aqui uma outra constante e vamos atribuir 0.65. E durante toda a execução do programa, o pes2 será 0.65, ok? A constante, pessoal, a constante, ela pode ser considerada de escopo global, porque quando você cria uma constante, o programa inteiro terá acesso a esse dado. Bom, logo abaixo aqui, vamos criar, então, duas variáveis, nota 1 para digitar o primeiro valor, a nota 2 para digitar o segundo valor, e a média P para armazenar, então, a fórmula para calcular a média ponderada. Bom, esses espaços de memória que eu criei aqui foram criados fora da função. Obviamente, essas variáveis aqui, então, são globais, que ocupam muito mais memória do que variáveis que eu, por exemplo, usaria aqui dentro, criaria aqui dentro da função int_main, seriam variáveis que ocupariam menos espaço de memória, Ok. Bom, então aqui dentro da função int_main é que a gente vai fazer a lógica do nosso programa. Primeiramente, vou colocar esse comandinho aqui, que é o setLocale, certo? Essa constante aqui do C, que é um argumento aqui necessário para essa constante. E vamos dizer que nós vamos utilizar o idioma português. Significa que nós podemos agora usar a acentuação gráfica, que ele vai aceitar tranquilamente. Esse comandinho system aqui, a gente apaga a tela. E aqui nós vamos com o cout, o output do C. Vamos imprimir essa mensagem aqui na tela. Digite a nota 1. Aí na frente vai ficar 2 pontos. E aí você vai digitar a nota. O usuário vai digitar. E o comando cin vai fazer a leitura aqui da nota 1. Da mesma forma, aqui nós vamos digitar a nota 2. E o comando cin vai ler a nota 2. Logo depois da digitação da nota 1 e da nota 2, vamos fazer aqui a fórmula. Média P vai receber, então, a nota 1 vezes o primeiro peso, mais a nota 2 vezes o segundo peso. Então, essa fórmula aqui vai obter para a gente a média ponderada e vai armazenar nessa variável. E nós vamos perguntar, caso, é o comando if, se o valor que está aqui dentro dessa variável chamada média P for maior ou igual a 6, ele vai imprimir na tela aluno aprovado. Vamos pular uma linha aqui, né? Barra N para pular a linha. Caso contrário, ele vai imprimir aluno reprovado. E aqui nós temos o resultado. Vamos fazer um pequeno comentário aqui, ó. Saída de dados. São impressão dos resultados. Ok. Bom, perfeito. Então, aqui vai dizer o seguinte, né? Vai pular uma linha aqui, e embaixo vai escrever o valor da média é, na frente nós vamos colocar aqui menor para concatenar esse texto aqui com essa variável. Vai sair o valor da média na frente. E depois ele vai para a linha de baixo, o endl, e vai dar uma pausa para a gente. Vamos salvar aqui. Vamos aqui compilar o nosso projeto. Ok? Não deu erro. E agora vamos executar. Olha que interessante. Vamos digitar aqui. Quando eu faço isso, pessoal, olha o que acontece aqui dentro. E nós estamos aqui, ó. Digitar a nota 1. Eu dou um Enter. O comando cin acabou de armazenar aqui dentro. Agora eu vou digitar a nota 2. Vou dar um Enter. O comando cin acabou de armazenar na nota 2. E ele já fez o cálculo. Já perguntou se é maior ou igual a 6. Como é 6.75, ele escreveu aluno aprovado aqui, né? Ele imprimiu aqui o aluno aprovado, senão ele teria vindo aqui embaixo. E depois ele imprimiu aqui, o valor da média é 6.75. Legal, né? Perfeito.
Bom, espero que tenham gostado dessa aula básica, não é? Isso aí é para quem está começando agora, para quem fez as primeiras aulas de algoritmos. E o pessoal que está um pouco perdido, espero que vocês assistam esse vídeo, gostem e depois eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.